Olá, turminhas do segundo ano. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, se alimentando muitíssimo bem e acessando ao site, fazendo todas as atividades com bastante capricho. Eu, tia Roberta, tia Tayane, tia Silvana, estamos com muita saudade de vocês. Então sintam-se abraçados e beijados por cada uma de nós. Nessa aula, nós vamos reforçar alguns conteúdos que nós já aprendemos para nos auxiliar na produção textual. Estão preparados? Então vamos lá! Roteiro da aula do dia 25 de maio de 2020, segundo ano. Produção textual, texto narrativo. Todo o resumo que se encontra no roteiro será explicado no vídeo a seguir. 1. Assistir ao vídeo 1 com a explicação do conteúdo. 2. Imprimir a ficha de atividades que contém 2 folhas. 3. Realizar as atividades lúdicas para criar uma personagem. Depois responder algumas perguntas que se encontram na primeira folha. 4. Realizar a produção textual referente à atividade lúdica, que se encontra na segunda folha. 5. Tirar fotos da produção textual e enviar para o e-mail da professora da turma até o dia 1º de junho. Segue abaixo o e-mail da professora Roberta, professora Silvana e professora Tayane. É isso aí, galerinha. Por essa semana é só. Qualquer dúvida, envie por e-mail para que possamos retirá-las. Não se esqueçam de realizar as atividades com atenção e capricho. Bons estudos! Texto narrativo. O texto narrativo é aquele que narra, que conta uma história. Ele explora elementos como tempo, lugar, personagens e diversas circunstâncias que levam ao clímax da história, quer dizer, a parte mais importante da história. Ele é dividido em 3 partes. Nós temos a situação inicial, que apresenta as personagens, localizando-as no tempo e no espaço. É na situação inicial que os personagens e suas características serão apresentados ao leitor, assim como o lugar e o tempo em que a história está acontecendo. Desenvolvimento. Através das ações das personagens, constrói-se a trama e o suspense que culmina no clímax, na parte mais importante desse texto. No desenvolvimento, acontecerá vários desafios que o herói ou a heroína deverão superar. Contudo, teremos o maior de todos os desafios, e é esse que não terá como nós adiarmos o final do texto. Situação final. É a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens e o término da história. É na situação final que todos os obstáculos e conflitos serão superados, serão resolvidos, e o herói ou a heroína poderá ter o seu final feliz. Pontuações. Os sinais de pontuação são fundamentais para uma boa escrita, principalmente nos textos. A maneira onde são postos nos dá uma ideia de como os personagens estavam se sentindo e o que estavam pensando. Confira aqui a função de alguns desses sinais. Ponto de interrogação. Olha aqui o pontinho, gente. É o ponto que termina uma frase, que informa uma pergunta escrita. Quando vocês verificarem esse pontinho aqui, de interrogação, vocês já devem saber que se trata de uma pergunta.
Olha o exemplo que eu coloquei. Qual é o seu nome? Olha o pontinho aqui, ó. Então, trata-se de uma pergunta. Eu estou perguntando o nome da pessoa. Então, para reforçarmos, esse ponto é o ponto de interrogação. E o papel dele, a função dele é terminar uma frase escrita que informa uma pergunta. Agora aqui nós temos o ponto final. Ele termina uma frase afirmativa, aquelas frases que afirmam algo. Ó, meu nome é Pedro, ele está afirmando que o nome dele é Pedro. Ou também pode terminar uma frase negativa, que vai haver a presença do não aqui, ó. Não me chamo João. Ele está dizendo que o nome dele não é João, ele está negando. Então, o objetivo do ponto final é terminar uma frase afirmativa ou uma frase negativa, como consta aqui no exemplo. Agora nós temos o ponto de exclamação, que ele termina uma frase mais expressiva, que vai indicar sentimento de amor, de raiva, tristeza, susto. Aí nós temos aqui, ó, que nome bonito! Olha o pontinho de exclamação aqui, para justamente expressar o sentimento de quê? De que gosta do nome, que acha bonito, que admira. Então, o pontinho de exclamação, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela e também no videozinho aqui ó, escrito no slide, ele tem a função de terminar uma frase mais expressiva, que vai indicar sempre um sentimento. Agora nós temos aqui ó, os dois pontos. Os dois pontos, ele vai indicar a fala de um personagem, que haverá um diálogo. Aí eu coloquei o exemplo, ó. E o Pedro perguntou, ó, dois pontinhos, porque eu sei que abaixo dessa frase haverá o quê? A fala desse personagem. Então, os dois pontos vão indicar sempre que haverá o quê? Um diálogo, uma fala de um personagem. Por último, nós temos o travessão. O travessão indica a fala da personagem. Aí, ó, antes ó, da fala, nós sempre teremos a presença do quê? Do travessão. E você? Como se chama? Então, quando eu tiver a presença do travessão, eu já sei que é o quê? Uma fala de um personagem. Porque o travessão ele tem o objetivo de indicar a fala né, de uma pessoa, de um personagem, de um ser. Atividade lúdica. Na primeira folha de atividades, nós teremos um exercício lúdico, que será necessária a utilização de alguns materiais. Nós teremos feijão, lápis de cor, lápis grafite, que é aquele lápis que nós utilizamos para fazer os exercícios no livro e no caderno, e uma folha de A4. Pegue um feijão e coloque na posição vertical, em pé, sobre a folha no local indicado. Vocês vão colocar o feijão, tá certo? Aqui, ó. Depois vão contornar o feijão com lápis grafite. Após isso, vão desenhar o resto do corpo do seu personagem. Colocar o cabelo, fazer o restante do corpinho, a roupa. E depois de desenhar, vocês vão pintar. Faça o seu personagem bem bonito. Utilize toda a sua imaginação e criatividade. Após a atividade lúdica, vamos responder. Depois de realizar as atividades acima, referentes à página 20 do livro Escola de Marcelo de Ruth Rocha, responda. 1. Qual é o nome do ou da sua personagem? 2.
Ele ou ela gosta de quê? 3. Ele ou ela tem medo de quê? Essas 3 perguntas vão depender da criatividade de vocês, de como vocês desejam que seja o seu personagem. Na segunda página está assim: crie uma aventura para o ou a seu ou sua personagem. E como todo conto de fadas, vai iniciar com um termo. Era uma vez. E aí, nessas linhas, vocês vão criar a sua história narrativa. Vocês vão contar, vocês vão narrar a história do seu personagem, o personagem que você criou com o feijão. Para criarmos um texto, não podemos esquecer dos parágrafos, isso, do espaço do dedinho. Nós temos que colocar o dedinho no início da linha, deixar esse espaço em branco para só depois iniciarmos o quê? O nosso texto. Não se esqueçam, coloca um dedinho e aonde o dedinho permaneceu vai ficar um espaço em branco. Depois desse espaço em branco, vocês vão começar o quê? A escrever o texto de vocês, o texto narrativo. Começo de frase e nomes próprios iniciam sempre com letra maiúscula. No final de frases, devemos colocar os pontos necessários, aqueles que nós aprendemos. Se houver fala do personagem, não devemos esquecer de utilizar 2 pontos e o travessão. E que todo o texto deve ser escrito com letra cursiva, a letrinha que nós já estamos utilizando desde o início do ano letivo. Após a realização do texto, pedir para o papai ou para a mamãe, para o responsável, tirar a foto da produção textual e enviar para o e-mail da professora da turma até o dia 1º de junho. Embaixo segue o e-mail da tia Roberta, o e-mail da tia Silvana, o e-mail da tia Tayane. Façam atividade com bastante capricho e aproveitem e também tirem a foto do personagem que vocês criaram. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam a atividade com bastante capricho. Eu estou muito curiosa para ser apresentada ao personagem de vocês, ao herói de vocês, heróis ou heroínas. E, por favor, encaminhem para os nossos e-mails. Estou ansiosa para conhecer e saber como é a história desse personagem. Eu, tia Roberta, tia Tayane, tia Silvana, estamos com muita saudade de vocês e curiosos, para conhecer a história de cada um de vocês e esses personagens também. Então, não deixem de acessar o site, façam as atividades com bastante capricho e também não se esqueçam que nós estamos juntos. Qualquer dúvida, encaminhe para os nossos e-mails. Um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima. Tchau!